Shalom, graça e paz, queridos, tudo bem? Quero compartilhar hoje um texto que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: o fruto do Espírito é caridade, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E o versículo 23 diz: contra essas coisas não há lei. Então, se a gente vai pensar um pouco, queridos, a gente precisa entender que pelo fruto se conhece a árvore. Não tem como colher uva de espinheiro, não é assim? Tem o texto de Mateus, capítulo 7, que vai dizer: por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, queridos, pensando nessa questão dos frutos, veja a importância que Jesus dá para isso, para uma vida de fato na essência e não uma vida de aparência, não algo que apenas parece ser. Apóstolo Paulo começa esse livro de Gálatas, capítulo 5, declarando que nós devemos permanecer firmes. E ele segue dizendo depois que devemos andar no Espírito. E pensando nos frutos, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é a diferença que há entre frutos e obras. Por quê, queridos? Fruto é resultado de uma união viva, de algo vivo. Uma máquina, ela produz obras, mas ela jamais vai produzir frutos. Até a própria lei produz obras, mas a própria palavra declara que essas obras são obras mortas, está lá em Hebreus, se você quiser acompanhar. E esses frutos graciosos aqui de Gálatas 5:22 jamais poderiam ser produzidos pela lei. Se nós olharmos esse texto um pouquinho antes, nós vamos ver das obras da carne, queridos. Uma lista terrível de pecados que são encontrados até mesmo em alguns cristãos. Precisamos entender que o caráter do cristão ele se forma no âmago da pessoa, é dentro da pessoa. Como? Pelo poder e pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós somos transformados de dentro para fora. E aí, vamos pensar um pouco então nestes frutos. Primeiro, apóstolo Paulo aqui aos Gálatas, ele fala que é o amor. Este amor para com Deus e também para com os seres humanos. O próprio Jesus declarou que o maior mandamento seria amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Então a virtude do amor, eu creio que ela pode ser considerada o cerne, o centro do cristianismo. Jesus declarou que toda lei se resume no quê? No amor a Deus e ao próximo. A vida sem amor, queridos, ela é apenas bios, ou seja, é o coração batendo. Isso, os animais também têm bios, os animais também têm essa vida, eles têm o sangue correndo nas suas veias, tem ali o coração batendo, mas a Bíblia declara que quando Deus criou o homem, ele não colocou apenas a bios em nós, mas ele colocou o zoé, ou zoe, que o quê? Que é o que nos faz a semelhança de Deus, queridos. É aquilo que de fato nos torna verdadeiramente belos. Amém? Então é isso que nos leva a transcender a matéria e dar real significado a essa existência nossa. Eu costumo dizer que o amor, na sua perfeição, ele é traduzido como amor ágape, que é um amor que se entrega verdadeiramente sem esperar nada em troca.
Podemos nos aprofundar sobre o amor também se pensarmos lá em 1 Coríntios 13, né? Que você pode ler, você vai ver as características deste amor. Então nós precisamos amar verdadeiramente a Deus e uns aos outros, e assim esse será um fruto que estamos mostrando, que a presença do Espírito está em nós. O segundo fruto que o apóstolo Paulo fala aqui é da alegria. Algumas traduções estão falando gozo, né? Então eu creio assim que essa alegria é um profundo regozijo no Senhor. Sabe, é poder usufruir de uma alegria relacional com Deus, com as pessoas, com a família que nós temos, com a família que recebemos, que é a igreja. É uma alegria da celebração, porque recebemos a melhor notícia de todas, né? As boas novas do Evangelho, e por isso fomos salvos. Então é essa alegria que está dentro de nós. O que é alegria? É o sorriso estampado no nosso rosto. A própria Bíblia declara que o coração alegre formoseia o rosto. Então, quando estamos alegres, nos tornamos ainda mais belos, ainda mais bonitos e ainda mostramos este fruto, que é um fruto que o Espírito Santo produz em nós, sermos alegres, mesmo quando às vezes as circunstâncias dizem que devemos ficar tristes, mas a nossa alegria, ela está no Senhor e ela vem do Senhor. Amém, queridos? Em terceiro lugar, aqui o apóstolo Paulo fala da paz, ou seja, um senso de harmonia no coração, queridos. Né? Estarmos tranquilos naquilo que tange a Deus, naquilo que tange ao homem. É aquela paz que guarda o nosso coração das preocupações externas que tentam nos sufocar, que tentam nos aprisionar. É a paz que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Ou seja, é uma paz que independe das circunstâncias, porque nós aprendemos paz como ausência de problemas, mas nós precisamos aprender a ter essa paz, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às adversidades. É essa paz que é o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Depois ele fala da longanimidade. Também podemos entender essa longanimidade como paciência, queridos. Ou seja, ser paciente mesmo diante de injúrias, de danos sofridos, né? É tolerar o ponto fraco das outras pessoas, sendo irmão, não importa. A falta de paciência leva muitas pessoas ao pecado, à ira, à maledicência, tantas coisas erradas, né? Gritarias, blasfêmias, e por aí podemos talvez citar tantas outras coisas. Então nós somos chamados a sermos pacientes. Isso também fala de saber esperar, né? Devemos saber esperar no Senhor, devemos confiar no Senhor, que no tempo certo Ele virá ao nosso encontro e ao nosso favor. Também aqui fala o quê? Da benignidade. O que é benignidade, queridos? É o carinho uns pelos outros, né? É ser atencioso, é saber cuidar do próximo acima de nós mesmos, muitas vezes. Isso pode querer de nós privação de conforto, de tempo, precisa de nós disposição para isso. Hoje nós temos vivido uma sociedade que se preocupa muito consigo mesmo, mas o fruto do Espírito está dizendo: cuide do teu próximo. Como o bom samaritano cuidou do próximo acima do seu conforto. Então nós também precisamos fazer isso, precisamos usar esse amor para com os outros. Eu creio que talvez benignidade poderia ser assim, o amor para as outras pessoas. Aí ele segue falando da bondade. Bondade para mim é ir ainda um passo além da benignidade, ou seja, a pessoa bondosa é aquela que se compromete a fazer o bem, como diz aí, sem se preocupar a quem, né? A pessoa que faz o bem, né? Que está no DNA dela fazer o bem, é uma característica dela fazer o bem. Eu lembro da história que fala de um homem que estava tentando salvar uma serpente e essa serpente o mordia. E daí ele foi questionado: mas por que você tenta salvar ela se ela está te mordendo? Ele diz: porque da natureza dela é morder, mas a minha natureza é salvar, a minha natureza é ajudar. Então eu creio que a pessoa que é bondosa, ela realmente tem essa natureza, ainda que os outros façam mal para ela, porque o bem que ela faz está acima do seu prazer pessoal, acima da sua própria vida.
né? Sacrifica seu tempo, seus recursos, sacrifica muitas vezes a si mesma em favor dos outros. Aí ele fala da fé, né? Aqui esse texto, na verdade, essa fé, ela é mais comumente traduzida como fidelidade, né? Então é a prática da fé, é uma pessoa que é honesta, que é confiável, que é transparente. Então a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus, né? E que a fé é a certeza, é a convicção daquilo que não vemos e a certeza daquilo que esperamos. Então isso também precisa estar no nosso coração, isso precisa ser um fruto nosso, as pessoas precisam ver isso em nós. Esses frutos, eles são para que os outros percebam mais até do que nós mesmos, para eles verem de fato a manifestação da glória de Deus em nós. O texto segue falando da mansidão. O temperamento, eu penso aqui especialmente cristão, de não ofender, né? De não querer se defender com unhas e dentes, de lutar às vezes só pelos seus direitos, porque Jesus mesmo diz: aquele que te forçar a caminhar uma milha, caminhe duas, aquele que te tomar a túnica, dê também a capa. Então ser manso é reagir de uma maneira tranquila às críticas, às agressões, às situações adversas, é tratar o outro com paciência, tratar os outros com amor, mesmo quando eles cometem erro, mesmo quando eles talvez nos ofendam. É não reivindicar o nosso direito, queridos, né? Então a gente precisa entender isso, que nós precisamos, talvez às vezes até não nos defendermos, mas nos entregarmos ao único que julga retamente. Amém? Então seja manso em nome de Jesus. E aí o último é a temperança, né? Que é o quê? Domínio próprio. Autocontrole, a pessoa que sabe controlar os seus desejos, sabe controlar os seus impulsos, as suas paixões, é de fato uma pessoa que consegue direcionar a sua vontade, a sua força, os seus sentimentos com muita sabedoria. E nós precisamos disso, nós precisamos desse autocontrole, precisamos desse domínio próprio. Então, essas aqui são alguns dos frutos aí que o apóstolo Paulo cita, daquele que é nascido de novo, frutos que vêm do Espírito Santo, gerados de dentro de nós, e eles vão se externando sobre a vida das outras pessoas. E eu quero aqui encerrar com o texto de João 15:5, que Jesus está falando que ele é a videira verdadeira e que nós somos as varas. E quem está em Jesus, quem está em Cristo, e Cristo está nele, então esse dá muito fruto. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Amém, queridos? Então entenda isso. Eu e você somos chamados a sermos frutíferos, né? No reino de Deus, no lugar onde estamos plantados. Somos chamados a ser o referencial para essa geração. Beijo no coração. Deus te abençoe e até a próxima.